Olá, olá pessoal do Quimil, sejam bem-vindos a mais uma questão. E hoje nós vamos resolver a questão 71 do Enem 2010 da prova amarela. Bom, pessoal, essa questão ela é uma questão muito legal de termoquímica porque ela traz ali uma pegada de termoquímica também com a estequiometria. E essa é uma questão aonde que ele vai te fornecer alguns resultados sendo dado na densidade e no calor de combustão, ou seja, na energia. Então ele quer aqui que a gente que a gente faça uma transformação de unidades que estão dadas em massa por energia para volume em energia. Como eu sei que é volume em energia? Esse tipo de questão é um tipo de questão que não basta só a gente olhar o enunciado, né? Não basta só olharmos aqui o que ele está nos perguntando nesse pedaço aqui. Por quê? Ele quer que faça uma comparação para a gente marcar a alternativa correta. E se você observar bem aqui, em todas as alternativas, ele está falando do ponto de vista econômico de energia por litro. Então ele quer alguma questão que faça essa relação, né, de quanto de energia vai ser mais vantajoso para cada litro. Como ele está fornecendo isso em todas as alternativas, esse é o pulo do gato para a gente resolver essa questão. Tudo bem? Então vamos resolvê-las aqui em uns pequenos passos. Como ele deu para nós dados das massas molares e ele forneceu quais são as estruturas desses materiais, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui, galera, é o cálculo das massas molares. A partir dos dados fornecidos por eles, nós vamos calcular o cálculo da massa molar. Faremos o cálculo da massa molar do metanol, que é o CH3OH, e faremos o cálculo da massa molar do etanol, que é o CH3CH2OH. Beleza? Como nós então, pessoal, fazemos o cálculozinho da massa molar? Vamos relembrar aqui. Para fazer o cálculo da massa molar, vamos mudar de cor aqui, pegar aqui o do metanol. Para fazer o cálculo da massa molar do metanol, nós vamos fazer o quê? Vamos somar a massa do carbono, que é 12 gramas, e multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece, que é uma vez. Somada pela massa do hidrogênio, qual que é a massa do hidrogênio? Ele me deu aqui no canto, que é 1 grama. E essa massa é multiplicada pela quantidade de vezes que o hidrogênio aparece nessa substância, que são 4 vezes. E é somada com a massa do oxigênio, que é 16 gramas, multiplicada pela quantidade de vezes que ele aparece, que é uma vez. Fazendo tudo isso, então, nós temos que a massa dessa criança é 32 gramas por mol. Beleza? Então esse é o nosso primeiro pulo do gato. O segundo pulo do gato agora é calcular a massa molar do etanol. Vou chamar isso de emissão 2, tá? Só para não ficar igual o que está em cima. Bom, então fazendo da mesma maneira então. Vamos pegar aqui a massa do carbono, que é 12 gramas, multiplicar pela quantidade de vezes que ele aparece. Somado pela massa do hidrogênio, que é 1 grama, multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece nessa substância, que são 6 vezes. Somado aqui também com a massa do oxigênio, que é 16 gramas, multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece, que é uma única vez. Fazendo esses cálculos, determinamos que a massa dessa substância é o que? 46 gramas por mol. Bom, achamos então aqui a primeira parte da nossa resolução. Qual que é a segunda parte da resolução? Como ele quer o resultado em energia por litro, eu tenho que pegar esses dados de massa molar que me dá
o resultado em massa, em quantidade de matéria, e tenho que transformar para litros. Então vou fazer aqui o segundo passo aqui da nossa resolução, que é determinar a massa em 1 litro. A massa em 1 litro, ou 1000 ml se você preferir. Beleza? Então esse é o nosso primeiro pulo do gato. Então vamos lá, galera. Como a gente faz essa transformação da massa em litro? Ele deu a densidade de ambos os álcools, que eu vou chamar de D, e ele falou que essa densidade é 0,79 gramas por ml. Certo? Nós já sabemos, pessoal, que densidade é uma grandeza que se calcula sendo a massa pelo volume. Se eu quero a massa a partir da densidade, o que eu faço então? Eu multiplico o valor da densidade, no caso 0,79 gramas por ml, pelo volume, que no caso aqui também é 1000 ml. Beleza? Fazendo isso, então, nós determinaremos que a massa dessa criança é o que, pessoal? 790 gramas para 1 litro. Tá bom? Para 1 litro. E isso, galera, vale para qualquer um dos álcoois. Isso daqui pode ser aplicado tanto no metanol, tanto no etanol. Qualquer um dos dois que você aplicar, você consegue aí fazer essa resolução. Tudo bem? Bom, eu vou mudar de tela aqui porque o espaço acabou, né? Mas a questão ainda não. Tá bom? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa resolução. Continuando a nossa resolução então, pessoal. O terceiro passo aqui agora que nós vamos fazer é o que, galera? É o cálculo da energia por litro. Beleza? Ou seja, nós queremos saber cada litro do combustível quanto de energia que ele vai acabar liberando. E para a gente fazer isso, nós então precisaremos separar aqui para os dois combustíveis, fazer o cálculo para os dois combustíveis. Então eu vou começar fazendo aqui para o metanol, ok? Então para o metanol, quais são os dados que nós temos aqui dessa tela anterior? Nós temos o dado dele relacionado à massa e também aqui a quantidade de energia que ele libera. Então para isso, eu vou colocar aqui massa e vou colocar do lado de cá energia. Beleza? Então esse aqui é o nosso primeiro ponto de partida. Feito isso, então, o que a gente sabe do metanol? Perdão. Do metanol, nós sabemos que 1 mol desse cara tem uma massa de 32 gramas. Como eu sei disso? Fizemos o cálculo aqui anteriormente para essa massa. Ok? Então, a gente sabe que 1 mol de metanol liberam 726 kJ de energia. Então, eu tenho aqui a massa, né? E essa massa libera 726 kJ de energia. Então, fazendo aqui a montagem da nossa regra de 3, nós temos 32 gramas. 32 gramas desse cara que é a massa, liberam 726 kJ de energia. Quando ele quer, como ele quer para 1 litro, e nós vimos anteriormente que 1 litro desse cara tem uma massa de 790 gramas, vamos colocar essa informação aqui, 1 litro tem uma massa de 790 gramas, o que nós queremos saber? Em 790 gramas,
qual é a energia liberada. Vou chamar essa energia de X1, ok? Então, para resolver esse problema agora, o que nós precisamos fazer? A regrinha de 3. Então, 790 gramas que multiplicam por 726 quilojoules. Tudo isso daqui, então, o que, pessoal? Dividido por 32 gramas, ok? Que nós temos aqui que dá para cortar. Grama corta com grama. Vai sobrar quem aqui, galera? Vai sobrar quilojoules, que nada mais é do que unidade de energia, que é justamente o que nós estamos procurando. Beleza? Então, ao realizar essa continha aqui, nós vamos encontrar que a energia liberada para esse cara é 17.922 quilojoules. Beleza? Guarda essa informação aí num cantinho, que nós vamos precisar dela já já. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer o mesmo raciocínio, só que agora nós vamos fazer este cálculo relacionado ao etanol. Bom, para nós fazermos aqui para o etanol, então, nós vamos precisar dos dados dele, assim como nós fizemos para o metanol, certo? Então, 1 mol de etanol, pelo que nós vimos aqui anteriormente, 1 mol de etanol, ele tem uma massa de 46 gramas por mol. Essa informação, pessoal, ela vai ser importante para a nossa resolução, porque 1 mol tem 46 gramas, e esses 46 gramas que está relacionado a 1 mol libera uma energia equivalente a 1.367 quilojoules. De posse dessas informações, o que nós iremos fazer então, pessoal? Iremos fazer a regrinha de 3 para determinarmos qual que é a energia liberada para 1 litro de energia. Para um litro do combustível, perdão. Então, temos aqui a massa, temos aqui qual que é a energia, beleza? Visto que essa massa corresponde ao volume de 1 litro do nosso combustível. Tá acabando, pessoal, força aí. Bom, então, fazendo aqui a continha, 46 gramas libera 1.367 quilojoules de energia. Quando nós temos 790 gramas, que é a massa equivalente a 1 litro, nós temos o que aqui, pessoal? Temos um X2. Esse X2, então, vai ser o que? Vai ser a energia liberada nessas condições. Pulinho do gato aqui agora é fazer a regrinha de 3. 790 gramas, que multiplica 1.367 quilojoules. Tudo isso daqui dividido por 46 gramas. Beleza? Aquele esqueminha que eu já ensinei para vocês. Vamos cortar as unidades e vamos aqui conferir se a unidade restante é de energia. E sim, está em quilojoule. E quilojoule é o que, pessoal? É unidade de energia. Fazendo dessa forma, nós temos o que? Nós temos a certeza de que a regra de 3 aqui foi montada de maneira correta. Então, o que precisamos fazer aqui agora é o que? A regrinha de 3. E nós vamos determinar que esse valor aqui da energia liberada para esse carinha é de 23.475 quilojoules. De posse, então, desses dois resultados, vamos aqui para as nossas alternativas. Então, olha só, pessoal, quando a gente olha para a alternativa A e para B, nós vemos que essas duas grandezas, elas estão em quilojoules, né? Só que elas não estão correspondente com essa energia que nós acabamos achando, sendo que elas estão muito pequenas para fornecimento de energia. Então,
de cara aqui nós já poderíamos fazer a eliminação das alternativas A e também das alternativas B. De modo que as alternativas C, D e E, notem que elas estão na grandeza megajoules. Então, essa questão ainda exige que, ao acharmos esse resultado, façamos a conversão desse kilojoules para megajoules. Beleza? Professor, como nós vamos fazer essa conversão? A gente precisa saber o seguinte, que 1 megajoule equivale a desculpa, deixa eu mudar aqui. Que 1 megajoule equivale a 1000 kilojoules. Isso é um cansaço, né, pessoal? Questãozinha grande dessa, né? O cérebro do professor também funde. Então, 1000 kilojoules, ok? Então, para resolver isso, então, faça uma pequena regrinha de 3. Fazendo essa conversão, então, nós vamos encontrar que em megajoules, esse carinha aqui vale 17,9 megajoules por litro. Faltou o J ali de joule, né? Que senão vai ficar uma massa molar aqui, né, galera? Então, megajoule por litro. E aqui embaixo faremos a mesma coisa, encontrando aproximadamente 23,5 megajoules por litro, ok? Então fizemos aqui as nossas conversões. Voltando aqui então para nossas alternativas, o que nós temos aqui então, pessoal? Nós já podemos eliminar a letra E de cara, porque este valor aqui não corresponde com os cálculos que nós realizamos, de modo que está entre a letra D e está entre a letra C. Então a letra C diz o seguinte, vamos analisar cada uma das alternativas. Ele fala que é o metanol, pois a sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Fornece. Mas olha ali, etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível formado. Fornece. Mas qual que dá a maior energia? Visto que essa maior energia vai te dar maior vantagem econômica. Aquele que vai ter o quê? A maior energia. Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Ufa! Trabalhosa, né, pessoal? Esse é o que a gente chama do Enem do Antigo Testamento. Era muito comum ver essas questões que a gente dá toda essa volta, faz esse tanto de transformações. Hoje em dia, o MEC tem utilizado menos esse padrão, mas nós não podemos descartar que ainda é possível a gente ter questões assim lá na prova do Enem, já nos dias atuais, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Deixe seu joinha aqui nesse vídeo, já compartilha com aquele coleguinha que também precisa arrasar na prova do Enem. E muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau!